Será que o motor da máquina de lavar pode queimar a placa eletrônica? Com certeza pode. E se eu medir com o multímetro e ela estiver marcando tudo bem? Mesmo assim, pode queimar. Quer saber como? Então me acompanhe nesse vídeo, porque eu vou te explicar como fazer uma medição de forma eficaz de um motor de lavadora. Pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando, vamos iniciar o vídeo. Pessoal, eu tenho aqui 4 motores de máquina de lavar. Deixa eu me afastar esses compressores aqui, pessoal. Se inscrevam aí, ficam antenados que eu vou estar fazendo o teste que eu estou fazendo aqui com um motor de geladeira e ar-condicionado que tem algumas pequenas peculiaridades aí. Vamos lá. Eu tenho um motor de uma lava e seca, né? Eu tenho um motor aqui de uma máquina convencional Electrolux, de uma GE e uma Brastemp Consul. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa. Normalmente vocês fazem os testes normais com os motores, como tem que fazer realmente com o multímetro, né? Primeiro, verificar se o eixo está soltinho aqui, se não tem fazendo nenhum barulho. Se fizer algum barulho, for rolamento, tem que estar reparando, né? Ou se for de bucha, trocar a bucha, se for o caso. Então, primeira coisa é uma revisão mecânica, ver se não tem folga no eixo, verificar se não está prendendo, se está soltinho, enfim, você tem que fazer uma inspeção visual. Depois, normalmente, o que a gente faz? A gente vai testar as bobinas, né? Testa as bobinas. Tem que dar, por exemplo, máquinas que são 127 volts. Normalmente, as bobinas do comum para a bobina que vai gerando sentido horário é um valor. O que vai do comum para o sentido anti-horário, normalmente o mesmo valor. Para 220 modifica um pouco, altera, né? Mas é fazer esses testes que vocês já estão acostumados. O teste da bobina para verificar se não tem bobina em curto, ok? Só que tem um outro teste, pessoal, que o multímetro ele é falho. Se você for medir daqui para a carcaça, é óbvio que se o multímetro apitar e der uma resistência baixa, tem curto do jogo de bobina para a carcaça. Isso aí é inevitável. Mas, porém, o multímetro não consegue gerar uma tensão suficiente para, de repente, verificar um teste de isolamento da bobina para a carcaça. Né? Por quê? O multímetro ele tem uma tensão muito baixa. Normalmente, a média da tensão do multímetro é 3 volts. Para isso, a gente tem um aparelho aqui que vai fazer um teste de isolamento, né? Da resistência. Ele vai aplicar uma tensão. Esse aparelho aqui é da Unity UT502C. É um aparelho que foi feito para você especificamente testar, não motores, que ele testa motores, testa isolamento de transformadores, de cabos, enfim, de tudo que você precisa saber se tem um bom isolamento e tem que ter. Ele gera aqui uma tensão 250, 500, 1000, 2500 volts, conforme a necessidade e o tipo de equipamento que você vai estar utilizando aí. Mas vou falar aqui no nosso caso aqui, linha branca, mais especificamente motor de máquina de lavar. Então é o seguinte, deixa eu tirar esse da lava e seca, vamos começar aqui com as máquinas convencionais top loads aqui, abre por cima. Então olha só, pessoal, vou pegar esse aqui da Brastemp Consul, certo? Pegar esse aqui da Brastemp Consul, 3 fios, né? Um comum que faz girar e um fio que vai tirar no sentido horário e o anti-horário. Então temos um comum e outros 2 jogos de bobina que é para o sentido de rotação, horário e anti-horário. Normalmente motores de 127 volts eu utilizo a tensão de 250 volts, tá? O dobro. E quando eu pego um motor de 220 volts eu ponho para 500 volts no instrumento. Eu ponho mais ou menos o dobro, tá, gente? Então vamos lá. Claro, se o motor se for 380 eu usaria na escala aqui de 1000 volts. Então eu vou pegar aqui o fio, assim, a garrinha preta, ponta de prova está colocada aqui na parte do terra e na parte da linha, né? Eu vou colocar aqui na carcaça e vou pegar, por exemplo, aqui o fio comum. Vou pegar aqui o comum, colocar aqui minha garrinha jacaré aqui. E outra coisa, pessoal, muito cuidado com esse equipamento, porque ele gera uma tensão aqui que é alta e para não tomar choque, tá? Então coloque e não encoste mais nada na hora que você for fazer o teste para não correr o risco de tomar um choque elétrico. Vou colocar em 250 volts e vou apertar esse botão aqui, ó, Press to Test. Então eu vou apertar, eu posso apertar e observar a leitura, mas se eu soltar ele corta, ou eu posso apertar e travar o botãozinho. Então, se eu apertar aqui, ó, e segurar, ele vai me dar lá a leitura. Ele está fazendo, ó, tá aplicando, ó lá, 200 megohms. Se eu soltar, ele para, aí ele fica como se fosse o hold, né, parado um valor fixo ali, o valor
que no momento que eu desliguei. Ele vai pegar um valor aqui mais alto. Então beleza, agora eu soltei até por uma questão de proteção, tá? Agora eu posso, no caso, apertar e girar e ele já está travado lá. Vamos esperar aqui. Olha lá, mais ou menos uns 200 mega, tá? 213, tá alterando, tá subindo um pouquinho, mas ele vai estabilizar. Mas nessa casa aí dos 200, 220, beleza? Então eu vou desligar aqui. Vou destravar aqui, vou tirar esse motor. É bom você fazer isso com o comum para um jogo de bobina, do comum para o outro jogo. Mas esse aqui tá beleza, vamos lá. Vou pegar esse aqui da Electrolux. Vou pegar esse da Electrolux. Vou pegar a ajuda aqui de uma ponta de prova, só para poder entrar aqui no pininho aqui, para poder eu conseguir colocar aqui a garrinha jacaré para prender aqui. A outra está na carcaça aqui, ele está raspado. Vamos lá, vou ligar o equipamento aqui, deixa eu jogar para cá para a ponta de prova não atrapalhar a visualização de vocês aí. 250 volts, porque esse motor é 127. Vou apertar, vou girar para travar ali e vamos esperar ele dar a leitura. (47 mega). Eu vou com muito cuidado tirar aqui assim, ó. Vou colocar aqui no outro aqui. Normalmente é aconselhável você fazer isso aqui, tá, gente? Ó, desliga, tira aqui, passa para um outro terminal e aí sim, 250 volts, aperta e eu vou travar ali e vamos esperar a leitura. Olha lá, 47 mega, 48 mega. O Brastemp Consul deu 200 e mais ou menos uns 220 mega, né? Esse aqui está na faixa dos 40, ó, 49, 50, né? 50 mega, 47, 48, tá oscilando aí. Então, beleza. Vou destravar aqui, vamos pegar aqui a GE, o motor aqui da GE. E vamos fazer também o mesmo teste na carcaça aqui. E vamos colocar aqui a ponta de prova para entrar aqui dentro e pegar aqui. Eu vou pegar uma outra ponta para entrar mais aqui, que isso aqui vai bem mais para dentro aqui. Então, vamos ver se vai agora. 250. Apertar e colocar lá. Fazendo a leitura, ó, 49, 50, mais ou menos igual da, ó. Olha só, tá vendo? 55. Repetindo, pessoal, varia conforme a temperatura. Se o ambiente que está aqui agora, nesse exato momento, deve estar dando uns 26, 27 graus. Se estivesse num ambiente que diz 40 graus, com certeza esse valor de resistência daí, o que aconteceria? Ia ser menor, tá? Ia ser menor. Mais calor, menor resistência. Olha lá. Tá mais ou menos estabilizado ali, ó, 56 megahms. Vamos pegar um outro motor? Deixa eu desligar aqui. Vamos pegar esse aqui da Lava e Seca, pessoal. Ó, da Lava e Seca. Tá o instrumento desligado, sempre com muito cuidado, prestando atenção. Vou colocar em um terminal aqui dentro. Na carcaça aqui. E vamos ligar o instrumento. Esse motor aqui eu vou colocar em 500, tá, pessoal? Em 500. Eu vou botar em 500 volts. Vou apertar e vou esperar ele fazer o teste aí de isolamento. 1,10, 1,9 giga-ohms. Se eu colocar em 250, eu vou desligar. Se eu botar em 250, ele deve dar uma resistência menor, mas provavelmente bem alta. Olha lá, 550 megahms, porque está relacionado com a tensão aplicada, tá, pessoal?
Olha só como esse motor ele está muito bem isolado ao jogo de bobina da carcaça, né? Esse aqui em 250 está dando 550 megohms, porque está relacionado com a tensão ali. Vocês viram que aquele da Brastemp e da GE, os valores foram em torno de 50, 49 mega, né? Vou desligar aqui. Vamos pegar um outro motor. Esse aqui da Lave Seca tá perfeito. O seu isolamento muito bom. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é um outro motor. Esse aqui também é Brastemp Consul. Vamos colocar ele aqui na carcaça. Vamos escolher aqui o comum dele. E vamos ligar ele 250 aqui, esperar e vamos ver aqui o resultado que vai dar. Olha, 35 mega, ó, 32. Pessoal, vamos lá. Deixa eu dizer o que eu vou falar agora, as questões práticas aqui da oficina. E o que pode acontecer, por exemplo, no caso de vocês pegarem um motor de uma lave seca. Principalmente porque os motores inverter de lave seca, eles são controlados por IPM e GBT, certo? É um circuito que vai fazer o controle aí do motor. O que acontece é o seguinte, se houver um problema de isolamento do motor da lave seca e a resistência estiver muito baixa, você corre o risco de queima da placa da lave seca, ok? Você corre um grande risco de queimar a placa da lave seca. Se for um problema de máquina de lavar convencional, né? A gente sabe que muitas das vezes, quando dá algum curto aqui, você acaba queimando o triac da placa, ele entra em curto e acontece isso. Mas qual o grande também perigo disso aqui, pessoal? Principalmente nas lavadoras comuns. O perigo está em ocorrer um choque elétrico ao cliente, se a resistência dele de isolamento for muito baixa, ok? Então prestem atenção para fazer o teste, porque vocês podem estar, quando a resistência é muito baixa, vocês podem estar comprometendo a saúde do cliente que está usando a lavadora, em questões de tomar um choque elétrico. Vocês podem estar comprometendo até a placa eletrônica, certo? Mas o mais perigoso de matéria financeiramente, eu digo, né? Financeiramente é a lave seca. Você pode estar estragando uma placa que é caríssima. Queimar uma placa de uma lavadora comum, o máximo que pode acontecer, de repente, é queimar o triac. Eu não vou dizer que existem casos, mais raros, de queimar o controlador. Por quê, pessoal? O que acontece às vezes quando você detona, não é só o triac? Eu pego placa, quando o triac está ruim, claro, 80% até 90%, chegando até 90% defeito do triac. Mas em alguns casos, quando o triac ele entra em curto, dependendo do tipo de curto, ele pode fechar curto tanto do source e o dreno para o gate. Por quê? O gate, pessoal, ele pega um resistor que vai para o microcontrolador. Então sai do micro, que é um componente muito sensível. Esse micro pega um resistorzinho e esse resistor vai para o gate do triac. Quando acontece de um curto brabão lá, um curto violento, em que ele fecha curto entre o dreno e o gate, aquela tensão é uma forma muito rápida isso, tá? É pico de tensão muito rápido. Ele vai até o gate e ele vai mandar o microcontrolador para o espaço, ok? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas o principal, além do que eu falei, que você pode tomar um prejuízo muito grande com placas da lave seca, que é caríssimo, né? Nem se compara com uma placa de lavadora, mas aqui eu quero deixar claro o seguinte, o risco que tem de o cliente tomar um choque elétrico devido a uma má isolação entre as bobinas do motor e a carcaça, né, da lavadora, porque a carcaça está ligada muitas das vezes ao gabinete e ali tem água envolvida. Olha só o valor que esse motor aqui já está dando, 18 megohms. Esse motor ele está na temperatura aqui. Claro, o motor de lavadora ele não aquece em funcionamento tão quanto um moto compressor de geladeira e de ar-condicionado.
porque a gente sabe que as temperaturas naqueles motores ali de refrigeração, eles são bem elevados em comparação ao motor de uma lavadora em funcionamento, né? Nem se compara. E quanto mais quente ele vai ficar, desculpe, menor é a resistência que ele vai apresentar. Ok, pessoal? Tá, ó, quanto mais calor, menor esse valor de resistência aqui. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês vão encontrar muita literatura que informa que abaixo de 10 megahms já tem problema. Isso é fato. Abaixo de 10, esse aqui está com 17 e está caindo um pouquinho, né? Isso na temperatura que está aqui. Se esse motor ali aquecer mais, eu acredito que esse valor ainda vai cair mais ainda. Agora deixa eu dizer o que eu uso como referência aqui na oficina. Olha só, pessoal, motores, como no caso desse aqui, abaixo de 50 megahms, eu aviso ao cliente: olha, esse motor seria bom trocá-lo ou repará-lo, né? Porque ele já está começando a ter uma resistência mais baixa do que deveria para o seu equipamento. Olha a diferença desse aqui. A gente mediu desse aqui da lave seca em 250, ele deu 550 megahms. Olha esse aqui, ó, 15.8, ele ainda vai estar caindo mais ainda. E olha que se esse motor aqui estiver mais quente, ele desce mais ainda. Então, o que eu acho que é o ideal? Pessoal, o ideal para mim aqui, no meu caso em particular, tá? É acima de 100 mega. Se eu pegar um motor que está dando acima de 100 mega de isolamento em 250 volts, eu estou tranquilo. Se eu pego um motor que ele está abaixo de 50 megas, acima de 100 eu nem falo nada. Abaixo de 50 eu já aviso para o cliente que é necessário que esse motor sofra um reparo. Ok? Que ele sofra um reparo. Se está entre 50 e 100, eu já deixo mais o cliente mais ou menos avisado. Olha, esse motor ele está com uma resistência, comunica ao cliente, né, que seria aconselhável fazer a manutenção. Se ele está acima de 100, eu nem comento nada. 100 mega, tá ótimo o motor. De 50 a 100, eu comunico ao cliente e verifico: você gostaria que fizesse uma manutenção nesse motor? Aí, se ele falar que não, tudo bem, eu deixo anotado na ordem de serviço. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho aqui, começando a cair uma chuva muito forte aqui, tá? Então vamos lá. Agora, nesse caso aqui, abaixo de 50, eu já aviso para o cliente: não, mas esse valor aqui, ó, que é necessário que esse motor sofra um reparo. Ok? Por quê? Repetindo, vocês vão encontrar, e olha que esse motor não está quente, vocês vão encontrar em algumas literaturas que acima de 10 mega está razoável o motor, né? Mas eu particularmente, você vai dizer: ah, Sérgio, mas você vai contrariar a parte técnica. Eu digo, pessoal, eu trabalho aqui no dia a dia, mão na massa, eu sei como é que as coisas funcionam, beleza? Então, repetindo, pessoal, abaixo de 50 megas eu aviso ao cliente que o motor é necessário de um reparo, principalmente lave seca, porque se chegar um ponto dessa resistência cair bastante e a placa queimar, o prejuízo é muito grande para o cliente. E no caso desses lavadores convencionais aqui, o prejuízo que o cliente possa tomar depois de um choque elétrico, né? Porque se esse motor já está marcando isso aqui, com o passar do tempo a tendência é diminuir mais ainda, tá, gente? É diminuir mais ainda. Aí, se o cliente também não topar, eu não faço o serviço. Entenderam, pessoal? Se o cliente não topar, eu não faço o serviço, que eu não quero ter problema mais à frente. Esse motor aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, 13 mega, é um motor de uma lavadora, que o problema não é o motor, é um outro problema que a lavadora está apresentando. Porém, eu vou dar o orçamento do conserto